Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao RH Top 5 2025. Você está na trilha 5 Pessoas do Centro. Esta é a roda de conversa humanizando processos, trabalhando a tecnologia como aliada e não substituta das pessoas. Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e agora eu vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, com cabelo, barba e bigode castanhos, olhos também castanhos, e eu estou usando uma camiseta preta. Eu estou num ambiente bem iluminado, em frente a uma parede neutra e com alguns itens de decoração que aparecem ao lado aqui da minha cabeça. Bom, a gente vai seguir hoje então na trilha 5, como eu falei, pessoas no centro. O tema do nosso bate-papo é humanizando processos, fazendo com que a tecnologia seja aliada e não parte do problema, digamos assim. E quem está comigo hoje para desbravar esse tema que é super interessante e super relevante hoje para quem trabalha com recursos humanos, estão o JP Coutinho, palestrante. O JP está indicado pelo terceiro ano consecutivo na categoria Mentoring e Palestrante. E também está aqui comigo a Luana De Paula, sócia-diretora da CIA de Talentos, que está indicada na categoria Profissional de Vendas, Empresa Fornecedora. Eu agradeço a presença de vocês dois, JP, Luana, e passo a palavra agora para que vocês possam fazer uma breve também apresentação e audiodescrição de vocês, começando pelo JP. Obrigado, Daniel. Obrigado aí ao time do Grupo Top pelo convite. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o João Paulo, todo mundo me chama de JP. Eu sou moreno, tenho cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba. Estou vestindo uma camiseta preta com um fundo verde. Maravilha, JP, obrigado e um privilégio participar contigo dessa conversa. E agora passo a palavra para a Luana. Luana, super obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, obrigado, Daniel, e quero agradecer também toda a equipe do Top 5. É um prazer estar aqui hoje nessa conversa com o JP, que é uma pessoa querida e que eu admiro tanto. Para me apresentar, eu sou uma mulher parda, de cabelos compridos, castanhos, olhos castanhos, estou com uma blusa vermelha, um colar preto e com um fundo de madeira e plantas ao redor. Maravilha. Gente, para começar a nossa conversa, é óbvio que eu tenho que perguntar para vocês por que que a gente tem a mania de, o tempo todo, enxergar a tecnologia como a antítese da humanização, né? Por que que a gente sempre fica com receio, com medo, e acho que agora, nesses últimos tempos, nos últimos anos, com a inteligência artificial, isso tem se intensificado, esse receio, esse medo, justamente porque a gente vai percebendo que a inteligência artificial pode sim ocupar alguns postos de trabalho, ou não necessariamente isso, mas certamente desenvolver algumas tarefas que nós estávamos habituados a nós mesmos desenvolver, por exemplo, ou elaborar. Eu já percebi isso, eu sou formado em jornalismo e obviamente já percebi que os chatbots por aí são capazes de fazer textos tão bons quanto os meus, em certa medida. Mas, independentemente disso, eu queria perguntar para vocês como é que a gente sai, digamos assim, dessa armadilha, desse movimento que parece constante, que vem uma nova tecnologia, a gente fica com receio e a gente já se contrapõe e fala, não, a gente tem que ir para o caminho da humanização, como se a tecnologia não nos possibilitasse isso. Eu queria que vocês, primeiro, para a gente começar a compor esse mosaico da nossa conversa de hoje, falassem um pouquinho sobre essa dicotomia, digamos assim, humanização e tecnologia, começando pela Luana. Maravilhoso. Bom, eu sempre falo, com todo processo de mudança, é um processo que não é muito simples de passar, né? E hoje a gente vive um grande processo de mudança. E como seres humanos, tem aquela inquietude, né, em relação a isso. Mas quando a gente fala de automação, automatizar, trazer IA, a gente sempre traz aqui na Companhia de Talentos um olhar de como você consegue liberar seu espaço, seu tempo, para realmente fazer aquilo que é humano, né? Então, é como você consegue trazer a tecnologia para ser usada a favor, né, do nosso dia a dia, para a gente poder ter mais tempo de fazer nossas conexões, de ouvir as outras pessoas, de trabalhar num problema e analisar para tomar uma resolução. Então, eu sempre falo, né, e aqui na companhia a gente tem uma diretriz muito forte, que a gente não pode confundir a eficiência com frieza, né? Porque quando a gente tem eficiência com propósito, a gente traz potência. Então, é muito nessa pegada, de como usar a tecnologia a favor. E óbvio, né? O grande ponto não é trazer a tecnologia para diminuir postos de trabalho,
mas sim trazer a tecnologia para você poder fazer melhor o seu trabalho, trazer o diferencial, porque eu tenho, né, como você mesmo disse, Daniel, tem chatbots, tem um monte de tecnologias hoje disponíveis que facilitam o nosso dia a dia, mas a tomada de decisão, a consciência, a emoção está no ser humano, a tecnologia não vai ter. Então é como a gente cada vez mais potencializa as nossas chamadas soft skills, que são as habilidades, né, comportamentais. Boa. JP, eu acho que essa conversa passa muito por um trabalho de comunicação, né? Quer dizer, o RH, além de incorporar as tecnologias, de estar pensando em inovação e tudo mais, precisa também comunicar para o capital humano que, gente, calma, a gente está trazendo tudo isso, justamente como a Luana falou, para fazermos melhor o nosso trabalho. Então, não é para ninguém se desesperar. Mas acho que no dia, isso é fácil falar, mas no dia a dia acho que é um trabalho super difícil. É difícil fazer, né? Eu falo que eu tenho falado muito nas minhas palestras, né, que a inteligência artificial ela vem para tirar a carga operacional que a gente tanto reclama, né, que toma tanto espaço na nossa agenda do dia a dia. E principalmente no RH, né? Eu acho que tem o RH ele é cheio de processos e muitas vezes processos muito burocratizados e que hoje já podem ser automatizados para liberar espaço, acho que como a Luana bem disse, para a gente conseguir fazer aquilo que de fato é mais humano, que é ouvir, que é estar com as pessoas, que é fazer ações que engajem as pessoas, e hoje a gente não tem tempo de fazer, porque, de novo, está afogado naqueles processos burocráticos e operacionais, né? Então, acho que ela é uma aliada para tornar os processos que a gente faz no dia a dia, e aí o RH, eu falo que tem que ser walk the talk, né? Antes de você querer sair falando fora, porque o RH acho que pode ser um grande catalisador dessa transformação e dessas mudanças, como a Lu trouxe, mas ele precisa também se transformar dentro de casa, né? As pessoas precisam olhar e ver o RH fazendo diferente. E eu acho que muito com esse olhar, não vem para tirar empregos, vem para nos tornar mais estratégicos, mais ágeis, mais conectados com as pessoas e a gente conseguir se transformar, desenvolver competências que talvez a gente não tenha hoje. Eu estou nos eventos e eu brinco assim, quem aqui é de departamento pessoal? Aí as pessoas levantam a mão e falei assim, agora eu vou colocar um som de violino triste para vocês, porque o barco do departamento pessoal ele está afundando, né? É uma das áreas do RH que já estão quase 100% automatizadas. É claro que vai continuar existindo uma parte ali do atendimento humano, desse atendimento consultivo, desse olho no olho com as pessoas, mas o restante da tarefa, né, validação de folha e todas essas coisas já estão automatizadas. Ah, você vai perder emprego? Não, você não vai perder emprego. No RH mesmo tem muito espaço para você atuar. Por exemplo, como um People Analytics, cuidando de dados, cuidando de questões que o RH hoje não tem tempo de cuidar, ou cuida muito mais ou menos. Gestão da mudança é um exemplo, né, Lu? As empresas passam por inúmeros processos de mudança de cultura, digital, ágil, e não faz bem gestão da mudança. E é um tema que, teoricamente, né, teria que estar dentro do RH e capitaneado aí pelo RH. Então, eu acho que ela nos apoia, né, a tornar esses processos burocráticos mais leves, mais automatizados, sem tirar a personalização. E a gente tem que se reinventar. E aí é papel do RH, como você trouxe, Daniel, comunicar e apoiar essa reinvenção das pessoas, desenvolver as pessoas, né, para esse novo mundo e esse novo contexto. Bom, gente, o RH que começou essa conversa achando que ele estava com o seu emprego em risco, ele já percebeu, na verdade, que ele tem um monte de tarefa, um monte de missão e que sem trabalho o RH não vai ficar. A questão é que vai mudar. E, aliás, isso já é uma mudança que vem acontecendo há bastante tempo, né, gente? Agora que está mais intensificado, mas assim, sai o operacional e entra a escuta ativa, entra a liderança, o desenvolvimento de liderança, entra a gestão de mudança, né? Quer dizer, tudo isso está mais agora, mais forte, mais intensificado. E acho que o JP usou uma palavra que, para mim, é fundamental, que é tempo, né? Quer dizer, se a partir do momento em que a gente deixa de fazer mais tarefas operacionais, a gente passa a ter mais tempo, eu acho que é uma chave da nossa conversa é o que fazemos com esse tempo, né? Quer dizer, de fato, a gente vai poder dedicar mais tempo para ouvir as pessoas, para entender do negócio, para analisar os dados, no caso de People Analytics, por exemplo,
E aí, eu acho que tem mais uma barreira, que acho que a Luana trouxe na primeira fala dela também, que é essa ideia de que a gente tem de que eficiência, de que alta eficiência ou alta performance está ligada a uma frieza, a uma atuação distante das pessoas e tudo mais. Acho que aí temos mais um tabu para vencer, né, Luana? Exatamente. E o que a gente traz muito forte aqui, né, que nossa área de recursos humanos é a área propulsora dessas mudanças. Então, há alguns anos a gente falava o RH no centro do negócio, o RH conversando com o negócio. Hoje o RH precisa fazer o desenho da estratégia junto com o negócio. Né? Então, não pode mais ser como o JP trouxe, né, a questão do departamento pessoal, porque o departamento pessoal evoluiu, e que bom. Né? A tecnologia veio para evoluir essa área e a gente, como pessoas, utilizar as nossas habilidades e capacidades para realmente conversar com o negócio, desenhar a estratégia junto com o negócio, trazendo eficiência, trazendo produtividade, trazendo as pessoas no centro. Eu sempre falo, né, que não existe um ótimo CNPJ sem ótimos CPFs. Então, se as empresas querem ir para um próximo passo, e não tem uma empresa hoje que não tem uma dor em relação ao seu negócio, em relação à sua estratégia ou ao futuro. E onde está esse futuro? É muito com as pessoas, é como que a gente envolve, engaja as pessoas com os desafios que todas as empresas estão passando hoje nessa transformação, para ir para esse próximo nível de mercado, de negócio e de profissional, né? Então, por exemplo, aqui na companhia, alguns anos atrás, a gente trabalha, né, numa frente que a gente tem de atração e seleção, que a gente faz processos com grande volumetria de pessoas. E o nosso desafio era como dar um feedback próximo para cada pessoa num momento que a gente está num volume de 50 mil, 20 mil pessoas. E hoje, né, a gente investiu muito numa frente de assessments online que nos apoiam a conhecer melhor as pessoas, até para elas poderem trabalhar melhor seu autoconhecimento, né, entenderem melhor suas potencialidades. A gente fala tanto de potência, né? O que é aquilo que eu sou realmente boa, que me diferencia? E como que eu construo a minha carreira em cima da minha potência? E hoje a tecnologia me apoia em conseguir fazer processos seletivos em larga escala e trazer feedbacks individualizados, onde cada um pode se conhecer melhor e evoluir em cima da sua potência. E aí eu estou trazendo um exemplo de seleção, mas isso tem todas as práticas de RH, né? Então a gente trabalha em desenvolvimento também. Então hoje a gente vê uma evolução de como a gente usa realmente a tecnologia a nosso favor. E aqui é trazendo alguns exemplos práticos que já são utilizados no dia a dia. Pô, é fantástico isso, né, JP? Porque a gente está falando de trabalhar com escala sem abrir mão de uma abordagem empática, né? Uhum. Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: a tecnologia ela ajuda nessa parte operacional, nessa parte burocrática, nessa automatização, né? Por exemplo, no volume, mas quem cria as conexões ainda são as pessoas. Eu acho que esse é o nosso principal diferencial, né? É a gente conseguir entender que a gente automatiza, a gente melhora os processos, mas deixa espaço para esse atendimento consultivo, no caso da CIA de Talentos, né, para fazer um atendimento consultivo com o cliente, um olho no olho, tá próximo. A mesma coisa com o meu candidato ali no dia a dia, ou com a liderança que vai ser desenvolvida, eu poder ouvir esse líder, entender as dores e as necessidades para apoiar nesse desenvolvimento. Então a gente tá falando, né, de que você entende de tecnologia, eu acho que essa é uma competência importante do profissional do futuro, né? Essa alfabetização tecnológica, conhecer minimamente essas tecnologias, mas a gente se empodera ainda mais, como a Lu trouxe, das soft skills, da empatia, da colaboração, da escutativa, da comunicação não violenta, e todos esses temas que são importantes na geração dessas conexões e dessas relações, né? Então, eu acho que é algo que o RH precisa desenvolver nas pessoas e também nos profissionais de RH. Eu atendendo os clientes aí para a construção das palestras, dos programas de desenvolvimento, também atuo muito em desenvolvimento de liderança, estágio, trainee, a gente vê RHs que estão só tirando pedido, né? Querem tirar aquilo ali da frente logo. Mas de fato não estão ali conectados com as estratégias de negócio, conectado com a necessidade das pessoas, com a necessidade das lideranças. Ah, por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui, porque agora eu não posso, porque eu tô fazendo uma coisa que é super importante. E esse super importante muitas vezes é só
operacional, né? Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é uma área também completamente operacional, né? Ficar fazendo hunting de candidato, olhando triagem de currículo, isso tudo já tem IA aí, né? Que faz isso, plataformas que fazem isso. E aí te deixa um espaço para quê? Para entender mais as pessoas, para olhar com mais carinho e cuidado para um perfil comportamental, por exemplo, né? Então, existe essa transformação dos nossos skills também, dos skills dos nossos times, da nossa empresa, mas principalmente das nossas pessoas, né? Olhar para isso é fundamental. E skills que gerem essas relações, porque é isso que nos diferencia da máquina. E tem uma coisa que ouvindo você falar, me traz muito forte, Daniel, que é o seguinte: processos a gente implementa, esses sistemas de IA, todos a gente pode comprar, mas se a gente não mudar a mentalidade, a gente vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Vai continuar sendo o mesmo RH de sempre, né? Então, o mais importante é mude a mentalidade. E mentalidade são pessoas, né? Que é o nosso capital humano, é aquilo que nos diferencia do nosso concorrente, por exemplo. Porque máquina todo mundo pode ter igual, processo também posso implementar igual, mas as pessoas são únicas. E a mentalidade dessas pessoas tem que ser desenvolvidas para esse novo futuro. E posso trazer um gancho aqui, JP, que é muito importante, porque a gente está numa linha assim, a gente vai colocar tecnologia, coloca numa IA, coloca, né, numa ferramenta, e lá vai resolver o nosso problema. Só que a gente não pode esquecer que essas ferramentas são feitas por pessoas e elas não têm uma questão chamada ética, né? Então, assim, quando a gente fala de usar a inteligência artificial, é como a gente usa de uma maneira responsável, ética e responsável. Porque mais do que dizer um prompt do que fazer, a gente também tem que fazer um prompt sobre o que não fazer. Porque a IA não tem um limite de como alcançar. Né? Então, é um dos pontos que a gente traz muito forte aqui na Companhia de Talentos, é como usar toda a tecnologia embarcada, tanto em seleção quanto em desenvolvimento, porque tem muitas coisas que evoluíram nesse sentido, e que bom, mas de uma maneira ética e responsável. Porque é muito complexo, né, quando você me fala, por exemplo, num processo seletivo, você simplesmente colocar um algoritmo para trazer pessoas iguais. E é isso que a gente vai acreditar para o futuro, para a evolução do seu negócio, né? Ou você realmente pensa em pluralidade, em pensamentos diferentes, em mindset complementares para chegar em resolução de problemas. Então, acho que é um ponto aqui bem importante também de reflexão, porque não é como a gente realmente usa a tecnologia a favor de uma maneira positiva, ética e sustentável, que é algo que a gente troca muito com os nossos clientes, né, e com as empresas parceiras, e até com as pessoas candidatas dentro dos processos, ou pessoas participantes em desenvolvimento, é de como que você tem acesso a tudo isso, mas usa numa linha de potência, né, e dando os limites nesse sentido dessa utilização também. Acho que vale dizer, né, que a tecnologia ela é uma ferramenta poderosa, mas ela ainda está aprendendo. E ela aprende com a gente, né, Lu? E se a gente traz todos os nossos vieses que a gente tem no dia a dia, né, num processo seletivo, por exemplo, para dentro da IA, ela vai continuar tendo esses vieses, né? Ela aprende com a gente. Então tem muito, eu acho que não à toa, né, o Fórum Econômico Mundial traz ali como segunda competência para 2027 o pensamento crítico, né? É preciso fazer essa análise crítica, né, para entender como é que eu estou treinando a minha inteligência. Eu estou treinando do jeito que eu faço todo dia, desse jeito que eu fiz sempre, pode ser que ela venha com os mesmos vícios e com os mesmos viés que eu tenho. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter essa criticidade, né? E principalmente quando você fala de ética, Lu, acho que cuidado com as informações que a gente coloca ali dentro, né? Se você não está usando a IA que é homologada pela sua empresa, está usando uma IA gratuita, você precisa ter muito cuidado com as coisas que você coloca ali. Porque você colocou ali, está para o mundo, ela aprendeu aquilo e vai disponibilizar aquilo para outras pessoas também. Né? Então a gente tem segurança de usar aquilo que a nossa empresa tem contrato com essas empresas, existe uma privacidade de dados, ou se eu, enquanto pessoa física, pago um plano, tem uma IA paga. Aí sim, agora se você estiver usando gratuito, tome muito cuidado, né? Essa também é uma questão ética e bem sensível aí com essa troca de informações. E esses são os dilemas do nosso novo mundo, né? De como equilibrar, né, a tecnologia, a nossa humanidade, a questão de querer fazer as coisas de uma maneira mais rápida e dinâmica, porque tem uma pressão hoje no mercado, né? E principalmente na área de RH.
O RH sofre muito hoje, muito nas conversas que eu vejo, como que eu faço as coisas de uma maneira rápida, dinâmica. Eu falo que às vezes eu demoro mais tempo numa negociação, né, no planejamento de um projeto, do que na execução do projeto em si, né? E como não quebra, né, esses passos que são extremamente importantes também nessa busca dessa eficiência imediatista, né, que não necessariamente vai trazer o melhor resultado e retorno também para a organização. Então, equilibrar esses pratinhos, eu falo que a gente está num mundo muito mais desafiador no momento. E que exige uma capacidade de autoconhecimento e de desenvolvimento, não só do próprio RH como dos times. E agora o JP começou a falar e eu falei, caramba, o RH tem que treinar pessoas e tem que treinar os chatbots também, né, porque a gente vai ter que se acostumar com a ideia de treinar a inteligência artificial também para aquilo que a gente quer, que o negócio precisa, e também em relação a todos os limites éticos, como a Luana trouxe também, quer dizer, não dá para cruzar algumas linhas, né? Então, nesse Ô, sentido, Daniel, eu queria que a gente... deixa eu só dar um exemplo rapidinho disso que você está falando. É, eu sempre costumo falar assim para IA. Eu uso bastante chat GPT e aí eu coloco assim, seja simples, direto, claro, porque eu não gosto que fica assim, incrivelmente, maravilhosamente, magnânimo, né? Aqueles Uhum, adjetivos. Então eu fui treinando a minha, né, para ser mais simples, mais claro, uma linguagem mais formal com informal, uhum. mas mais direta, sem muito adjetivo. Eu sempre colocava isso. Aí esses dias eu pedi alguma coisa, ela escreveu: como você gosta de falar de forma clara, simples, direta, aí ele traz o textinho da coisa que eu tinha pedido, sabe? Mas é isso que você tá falando, é um exemplo claro disso, né? Dela falando, JP, você gosta desse jeito aqui, então eu aprendi a escrever desse jeito que você gosta, tá? Sem Com adjetivos, sem certeza. não sei o quê. Porque eu falei muitas vezes isso com a IA, né? E é esse cuidado e é essa consciência de que nós estamos educando também a tecnologia. Ela vai ficar do jeito que o Daniel gosta de escrever, né? Ela vai revisar um texto, um comunicado do jeito que a Lu costuma fazer. Então, preste atenção nisso, né? E aí eu vou só dar um exemplo para clarificar isso para as pessoas de RH. Se você sobe ali um histórico de contratação da sua empresa, que sempre teve homens brancos de determinada região, vai ser sempre daquele jeito, porque ela aprendeu que aquele jeito que você fez sempre, então é o jeito certo de fazer. Uhum. Então, quando for treinar, pensa um pouquinho nisso, né? Faça essa análise de que perfil você quer. Eu estou numa empresa que está trabalhando mais com diversidade. Então, eduque ela para isso, para trazer todo esse olhar diverso. Senão ela vai continuar fazendo do jeito que é o jeito do passado, que talvez não caiba mais hoje, né? Então, tenha essa consciência. Nós estamos educando, como bem disse o Daniel, também a tecnologia, não só a gente. E é um grande desafio tirar esse viés, né, JP? Aí eu vou pegar o gancho aqui com você nesse sentido. Porque é muito mais fácil a gente trabalhar com como que a tecnologia, né, trabalha? Com os dados. Então, é muito mais fácil educar ela com os dados existentes para poder presumir que os próximos, se eu seguir esse caminho, a gente vai seguir o mesmo. Só que a gente está num mundo de transformação. Então, por exemplo, o líder de sucesso no passado não significa que vai ser o líder de sucesso no futuro. Eu falo que a gente está num momento que é muito desafiador, que todos nós estamos com 5 gerações no mercado de trabalho, tentando aprender e reaprender com todas, né, nesse dia a dia, mas todas elas precisando se desenvolver de uma maneira diferente e atuar de uma maneira diferente. Então, se eu coloco o jeito que eu sempre fiz dentro de uma IA, né, uma tecnologia para fazer uma seleção, um desenvolvimento, eu não vou potencializar a empresa para o próximo caminho que ela precisa ir. Então, aqui é um ponto, e quando a gente fala de usar de uma maneira ética e sustentável, é um pouco nesse sentido, é entender qual que é o real desafio. Em cima do real desafio, como que você educa a IA a tirar o viés e ir de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, na companhia, um dos assessments que a gente está usando agora vai muito ligado à neurociência, porque eu saio da questão do raciocínio lógico cristalizado, aquele conhecimento, né, de matemático, espacial, e vou para uma questão mais fluida, de como realmente eu resolvo problemas, e eu aprendo na resolução de problemas, porque não é mais, né, simplesmente 1 mais 1 é 2, né? Eu falo que agora pode ter alguns resultados nesse sentido. Então, é como que você também ensina e usa a tecnologia para poder olhar o ser humano de uma forma diferente, de uma forma mais potente.
e trazendo a sua essência, né? Que eu acho que é um grande ponto aqui que a gente traz forte em todas as nossas conversas com a área de pessoas. Então, não é simples. Muito quando o JP fala, o RH muitas vezes vai tirar o pedido. Tem uma incumbência de fazer um programa XYZ, mas isso está a favor do quê? Para quê? Né? Ou fazer por fazer. Fazer por fazer hoje não funciona mais, né? Até para conectar as pessoas, trazer a verdade. Então, acho que aqui tem um grande ponto nesse sentido também. É incrível como o pensamento crítico passou a ser, e vai passar a ser cada vez mais, né? É fundamental nesse contexto, né, gente? Porque realmente não é mais, eu preciso contratar alguém bilíngue. Tudo bem, vai continuar sendo importante, mas assim, a questão do idioma, a questão da gramática certa, tudo isso é muito facilmente vencida pelas novas tecnologias. Mas o pensamento crítico, quer dizer, entender, por exemplo, como o JP falou, que eu vou treinar o ChatGPT, mas ele vai espelhar tudo que eu sou. Quer dizer, eu preciso, antes de treiná-lo, eu preciso treinar a mim mesmo, né? Quer dizer, eu preciso. É um exercício, eu acho que é uma provocação que a gente está trazendo aqui para o RH, que é muito poderosa, na verdade. De novo, é fácil falar, no dia a dia é muito mais difícil, é muito mais desafiador, porque você está falando de si mesmo e de todo o capital humano e de toda uma escala, né? Como a Luana falou, quer dizer, e quando você tem que fazer isso para milhares de trabalhadores, de profissionais, por exemplo, ou como ou na hora de treinar a IA para fazer um processo de recrutamento, né? Quer dizer, ou para auxiliar no processo de recrutamento. Então, acho que os desafios são muitos. É papo para, obviamente, mais do que os 25, 30 minutos que a gente tem nessa atividade, que inclusive já passaram. Então, infelizmente, o tempo é curto mesmo, e o papo com vocês é sempre muito bom, mas de qualquer forma, é bom que fique um gostinho de quero mais também. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, viu, gente? JP, a Luana, desejar muito sucesso para vocês dois, na vida e no top também, por que não? E é isso, gente. E para você que está nos ouvindo, eu quero só deixar 2 recados finais que vocês já sabem. O primeiro desses recados é para você continuar a acompanhar todas as outras rodas de conversa aqui no RH Top 5 2025. E, claro, também para você fazer parte do Colégio Eleitoral do Top. A gente está na reta final da votação, da segunda fase de votação, então sim, o seu voto pode ser decisivo para definir os vencedores do Top deste ano. Então você tem até o dia 30 de setembro para fazer parte do nosso colégio eleitoral. É só entrar lá, topfmindgrh.com.br, fazer um breve cadastro e aí você já se habilita para poder votar em todas as categorias, desde que você seja profissional de RH, como você sabe, tá bom? A gente se vê por aí numa outra roda de conversa. Um grande abraço e até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.